Então você vai, procura sua sala, lindão. 17 anos, não tem nem vergonha, cabelo branco desse. Um restinho do cabelo. Cabelo não, foi muito da minha parte, eu entendo. Foi mal. Gente, vamos orar. Tu sabe que é isso aí, Abner. Isso, bota Cristo. Tá meio torto aí, mas tá bom, mas dá pra entender. Deixa desse jeito, vamos embora. Tá bom. Importante é o conteúdo. Eu não foi isso que o estagiário fez, não, mas tudo bem. Mas o meu estagiário, não é o de Orlando, não, tá? O meu estagiário. Mas demiti-lo. Urgente. O de lá. Tá bom. Vamos orar? Alguém poderia... O Luan tá aqui com a gente. Alguém poderia orar para nós, Emerson? Ora para a gente começar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui na tua casa aprendendo mais de ti, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou através da pregação da tua palavra e te pedimos que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, o nosso coração para entendermos agora na escola dominical e que nós saiamos aqui totalmente transformados e renovados pela tua palavra, Senhor. Em nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Gente, vamos lá. Olha, nós estamos numa caminhada. Eu sinto pena de ter que... lamento ter que dizer isso, mas a gente não gravou todos os estudos desde o começo dessa caminhada. Mas já tem muita coisa gravada no YouTube. Você visite o canal do YouTube da nossa igreja. Dê uma olhada nos estudos, nas pregações, para que você acompanhe a sequência. Porque a gente não fala nada aqui sem ser numa sequência lógica de coisas que nós estamos fazendo. O primeiro grande bloco de estudo da minha sala aqui foi o que mesmo? Quem se lembra? Ninguém, meu Deus. Interpretação bíblica. Lembra-se? A gente fez um bloco de estudo de interpretação bíblica. Depois da interpretação bíblica, a gente foi para teontologia. O que é teontologia? O ser, teo, Deus, onto, ser. O ser de Deus, o estudo do ser de Deus. Lembra-se? Aí nós ficamos aqui estudando o ser de Deus. Atributos comunicáveis, incomunicáveis. Lembra disso? Depois do ser de Deus, nós estudamos o quê? Antropologia bíblica. A imagem, como Deus criou-nos a imagem e semelhança dele, a questão da queda. E depois da antropologia, agora nós vamos para a cristologia, o estudo sobre Cristo. Tudo isso é uma sequência lógica. Criação, queda, e agora nós vamos falar de quê? Da redenção, da salvação. Então, tudo que a gente faz aqui é para te dar uma mente bíblica, para você ver o elefante inteiro. Eu dizia isso para Davi. Pegue um elefante, Mário, o maior que tem, e mande um cego descrevê-lo através do tato. Se o cego abraçar a pata do elefante, e ele começar a tatear, ele vai dizer, não, isso aqui é um tronco. Parece um tronco de uma árvore. É ou não é? Se ele for lá no bico do elefante e pegar na tromba, ele vai dizer, isso aqui é uma mangueira. Ele errou nas duas avaliações. Por quê? Por que ele errou nas duas avaliações? Porque ele não vê o elefante inteiro. Se você não vê a teologia inteira, você não vai contemplar as partes de forma correta. Por isso que é tanta heresia que a gente ouve por aí nesses dias. Então, aqui na nossa igreja, a gente tem tentado fazer que vocês enxerguem o prédio inteiro, o elefante inteiro, e não apenas parte. Por isso que a gente começou mostrando como é que se interpreta as escrituras, para a gente ter acesso ao livro. Falamos sobre o ser de Deus, falamos sobre o homem, e agora nós vamos falar sobre Cristo. Entende? Para depois a gente chegar na igreja, que é o meu papel principal aqui. O meu objetivo é falar sobre igreja. O que é ser igreja? A gente está sendo uma igreja plantada. A gente precisa ter essa base para entender como é que funciona uma igreja, o que é o objetivo de uma igreja, o projeto de uma igreja. Certo? Então vamos lá, em Cristologia hoje. Vai comigo, Abner. Nessa parte dos nossos estudos, isso aqui está muito pequeno mesmo hoje. O que está acontecendo, mano? Está bem minúsculo hoje. Então, coitado de vocês aí que não vão ver muita coisa. A gente pode fazer o seguinte. Vamos tentar uma experiência hoje aqui.
eu posso... Fica aí comigo, Abner, deixa aí na tela. Mas eu vou fazer o seguinte, tem muita gente aqui que está no grupo da igreja, não está? A maioria aqui está no grupo da igreja, não está? Então eu vou mandar esses slides lá para o grupo da nossa igreja, eu acho que é esse aqui. É esse mesmo. Vamos lá no grupo da nossa igreja, porque aí você pode acessar com mais facilidade aí. Tá bom? Então tá feito. Já mandei aí. Aí você quiser. Se não, você que não está no grupo da igreja, por favor, quiser sentar mais para frente, ou espero que você consiga ver. Vamos lá, Abner. Vai com a gente. Vai. Agora subiu foi tudo mesmo, né? Aí, vamos. Ok, a introdução sumiu. Tudo bem, vai. Gente, para a gente ganhar tempo aqui, nós vamos tentar ir seguindo aqui, enquanto eles estão ajeitando ali atrás. Vamos lá, então, cristologia, né? Na minha introdução aqui tem o seguinte, nessa parte dos nossos estudos, nós vamos abordar sobre o principal tema das Escrituras, aquilo que liga toda a revelação e é o seu propósito principal, a saber, Cristo. O que é que a gente estuda em cristologia? Aquilo que para nós é o elemento que une toda a revelação. Nós estávamos no capítulo 3, hoje, na exposição, e nós falamos sobre quem? Quem foi a figura principal que iria desconstruir aquilo que Adão e Eva tinham feito? Quem foi? O que viria da descendência da mulher e que esmagaria a sua cabeça, se lembra? Que estava representado não só na promessa de Deus, mas também estava dito aonde? Estava sendo visto aonde? Naquele animal que morreu. Um animal morreu naquela cena. E aquele animal morreu para quê? Para cobrir os pecados de Adão e Eva. Para que Cristo morreu? Para cobrir os nossos pecados. Então, de onde a Escritura parte? De Cristo. E ela vai acabar onde? Em Cristo. Apocalipse fala de Cristo. Apocalipse fala do Cordeiro que está sentado, recebendo honra, glória. Lembra-se disso? Então, esse é o papel, a Escritura fala de Cristo o tempo inteiro. Então, faremos isso de forma breve, focando nos principais pontos da cristologia. Hoje nós vamos tratar de quem é Cristo. Se alguém chegasse para você e perguntasse quem é Cristo, como é que você responderia? Depois, na próxima sequência das aulas, as suas duas naturezas. Aí estão brincando de botar e tirar aqui, né? Eu vou e volto. As duas naturezas. Depois, se vocês colocarem a sequência aqui, o meu não está abrindo direito, não. Vocês precisam, o slide que eu mandei para vocês precisam abrir em PowerPoint, tá, gente? Senão a gente não consegue ler direito. Não no meu, o que eu mandei para eles, no celular deles. Por isso que às vezes tem gente aqui que não está conseguindo talvez ver. Por estar cortando, né, no celular, né? Vocês teriam que ter PowerPoint para ver também. Tá bom? Mas vamos lá, eu vou lendo aqui com vocês. Enquanto eles estão... Então, as duas naturezas, os ofícios de Cristo e a obra de Cristo. Então, vamos lá. Se alguém perguntasse para nós quem é Cristo, como é que a gente poderia responder essa pergunta? A melhor definição que eu entendo é a que está em Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 13 em diante. Mateus 16... verso 13 em diante. Como é que está lá? Alguém leia, por favor. Tem outro microfone aqui. Emerson, ajuda a gente. Leva aí para quem puder ler. Está lá atrás. Mateus 16, a partir do verso 13. Alguém leia, por favor. Verso 3? 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então... Só até aí. O que que Pedro disse? Tu és o quê?
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você começar a responder quem é Cristo a partir apenas do Novo Testamento, você não entendeu quem é Cristo. Meus irmãos, eu temo dizer, e eu espero que eu esteja redondamente enganado, mas a sensação que eu tenho, ouvindo algumas pregações hoje, ouvindo algumas igrejas, é que nós dizemos ser cristão sem saber quem é Cristo. Como é que pode isso? Você dizer que é crente cristão sem saber quem é Cristo. Isso é possível? É. Muitos hoje são assim. Porque eles querem dar uma resposta apenas a partir do Evangelho, como eu estou fazendo aqui com vocês. Isso aí é a resposta final. Depois Pedro não constrói essa resposta a partir de uma relação que ele tem vendo Cristo ali fisicamente do lado dele. Pedro começa a construir essa resposta falando de um título messiânico, que é o nome Cristo. Você sabia que Cristo não é o nome de Jesus? Só começando por aí. Então, há muita fala hoje, dentro da igreja cristã, de todo tipo de matizes. Mas eu acho que a gente devia voltar a entender quem é Cristo. Senão você não é crente. No Senhor Jesus, não. Cristão, não. Você pode ser um religioso. Religioso, ok. Mas só é cristão, só é crente no Senhor Jesus quem sabe quem é Cristo. Quando Pedro abre a boca e diz assim, tu és o Cristo, ele sabe de toda a revelação, desde o Velho Testamento até agora, mostrando quem é Cristo. O Filho do Deus vivo. Para chegar nessa afirmação, meu amigo. Por isso que Jesus disse o quê? Bem-aventurado sois, Simão Bar-Jona. Simão, filho de quem? Porque Bar-Jona é filho de Jona. Bem-aventurado, porque quem te revelou não foi carne nem sangue. Foi quem? Foi o Pai que está no céu que te revelou isso. Tu és um cara muito bem-aventurado, sabe por quê? Tu respondeu certinho, mas não é por causa do teu mérito, é porque Deus mostrou isso para você. Então, a partir dessa afirmação de Pedro, eu queria fazer você voltar um pouco, que Cristo é o centro do cristianismo. Jesus é a figura central da fé cristã. Toda a Bíblia aponta para ele, está aí na tela. Cristo nas Escrituras, vamos ver. Você precisa voltar para responder quem é Cristo. Cristo foi prometido no Antigo Testamento. Cristo foi prometido quando? Em Gênesis 3,15, que a gente ouviu hoje. Cristo foi prometido em Isaías 9, 6, 7. Quem pode ler Isaías? Rapidinho. Isaías 9, 6, 7. Emerson está com o microfone, você só levanta a mão, ele vai ali e você lê. Vamos lá, vamos mais rápido, dinâmica. Davi, abre por favor. João 1, Davi. 1 a 3, Davi. João 1 a 3. Vamos lá, ouvir Samanta. Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. No aumento deste principado e da paz não haverá fim. Só até o 7. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amém. Veja, ele virá, um nascerá, um que virá. É a mesma história de Gênesis 3. Isaías está dizendo, aquilo que vocês ouviram lá atrás vai acontecer. Ele vai vir. Continue. Revelado no Novo Testamento, João 1, 1 a 3. Davi. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O primeiro, do verso 1 ao verso 3, Davi, por favor. Primeiro verso. No princípio era o Verbo, Sim. e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você tem que entender que Cristo não é só aquele nazareno que veio lá de Nazaré, tá certo? Como um homem, e habitou entre nós, e obedeceu tudo do Pai, e teve uma vida correta, e foi, morreu e ressuscitou. Não, você tem que entender que ele tem sido prometido antes mesmo dele encarnar. Por quê? Porque a missão dele está no seu processo profético, na sua relação profética.
Veja, desde lá de Gênesis 3,15, a ideia é que ele vem para esmagar a cabeça da serpente. Como é que ele veio? Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele vem dar tudo isso a nós por causa do resgate que ele está fazendo. Aí no Novo Testamento você ouve isso que o Davi acabou de ler. Ele estava onde? Na eternidade, no princípio, lá atrás. Ou seja, você começa a entender o seguinte, esse meu Cristo não é um Cristo humano que nasceu de Maria. Ele já existia antes da fundação do tempo. E tem pessoas que acham que Cristo começou em Maria. Entende? Como a gente precisa... Às vezes a gente tem uma mania de achar que a gente sabe das coisas. E a gente não passa mais por assuntos assim, porque a gente já está cansado de falar sobre Cristo. Tem gente que não sabe definir quem é Cristo até hoje. Não pode ser crente uma pessoa dessa. Ele é um religioso. O nosso Cristo, ele viveu antes de todas as coisas, existe antes de todas as coisas, foi prometido antes de encarnar. E a pergunta central, quem diz o homem que sou? Para chegar nessa resposta que a gente ouviu de Emerson, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele teve que voltar lá atrás. Segue comigo aí, Abner. Profecias e cumprimento. Veja, houve profecia sobre Messias no seu nascimento, Isaías 7,14, avise conceberá. O reino dele, Miqueias 5,2, nasceria em Belém. Depois você pode checar tudo isso em casa, está lá no grupo do WhatsApp da igreja. Sofrimento e redenção, Isaías 53, é a música famosa do Sola, né? Nele não tinha qualquer beleza, né? E foi lá levantado. E olhávamos para ele, víamos com abatido, filho de Deus, o servo sofredor. É Isaías 53. Veja, o nosso Cristo, ele não está limitado ao tempo. Ele era eterno e foi prometido como Messias. E o cumprimento de tudo isso em Cristo, ele nasceu aonde? Nasceu como? De uma virgem. Lucas 2,11. Ele viveu sem pecado, como diz Hebreus capítulo 4,15. A sua morte e ressurreição aponta para a nossa salvação. 1 Coríntios 15, 3, 4. Meus irmãos, o que nós estamos tratando aqui é de alguém que existe eternamente e que na plenitude do tempo se encarnou, obedeceu toda a vontade do Pai, morreu, ressuscitou e agora vive e está. Por isso que ele é o Cristo, o Messias que foi prometido, encarnado e vive está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mais um pouco. Vamos, Abner. Aí. E aí é onde começa a surgir, para a gente entender melhor, o conceito de logos. O que é isso, pastor? O termo logos, Davi leu assim. No princípio era o verbo. Você leu? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. No grego é en arche en hologos. Kai hologos en prostonteon. A ideia é o seguinte, que esse verbo, o pastor Samuel explicou aqui na pregação dele, não sei se você pegou isso, que a melhor tradução seria palavra. E por que a gente utilizou o verbo? Porque veio da Vulgata Latina a ideia de verbum, e é por isso que a gente traduziu para verbo, mas a melhor tradução é, no princípio era a palavra, e a palavra é Deus, e a palavra estava com Deus. O termo logos é rico em significado, reflete a centralidade de Cristo na revelação divina e na criação. Vamos explorar o que significa isso. Cristo como a palavra eterna. Ele pré-existe. Cristo não nasceu, meus irmãos, de Maria. Ele existe antes de Maria. Cristo não foi criado, mas existe eternamente como Logos divino, Logos de Deus, a palavra de Deus. Ele é coeterno e consubstancial com o Pai. Ele existe com o Pai eternamente. O que é que João disse? No princípio era a palavra. E a palavra é Deus. E estava com Deus. Testemunha de Jeová mudaram na sua nova tradução. Tiraram
o artigo definido de hologos, ho, e excluíram. Porque se eles excluem o artigo definido, a ideia é que no princípio era a palavra, e a palavra era um Deus, e estava com um Deus. Só que no grego, na língua original, você não vê isso. No português você já não vê isso. Se Davi puder ler de novo, Davi, dá para Davi lá. Para você ver que lá no português já não tem isso. Leia com calma no português. Ah, No princípio sim, era o verbo. certo. E o verbo estava com Deus. Estava com Deus, E o verbo era Deus. era Deus. Por que o verbo era? Ele deixou de ser? Não. Porque esse era está se referindo aonde? Ao no princípio. Era lá, ele já era. Aí os testemunhos de Jeová fizeram o quê? No princípio era o verbo. O verbo era um Deus, tiraram o logos, Ró. E o verbo estava com um Deus e o verbo era um Deus. Para desqualificar Cristo como o verbo. Só que a palavra não é assim. A palavra enfatiza que Jesus é Deus. Veja, o grego tem um dispositivo, e eu não quero dar aula de grego aqui, por favor, mas é a escola bíblica, eu posso usar isso na escola bíblica, eu não gosto de usar isso em pregação, porque parece muita vaidade. Mas aqui em escola, aqui estudo. O grego é o seguinte, ele muda o final da palavra para identificar a função da frase. Por exemplo, os sujeitos, na segunda declinação do grego, geralmente é terminado com os. Logos, sujeito. Quando eu quero dizer que o logos aí, que é a palavra, está sendo usado como, por exemplo, um objeto indireto, eu uso logo. Ou então logu. Ou então logon. Cada vez que eu mudo o final, logos, logu, logon, cada vez que eu mudo o final, eu estou mudando a ideia da frase. O sujeito, desculpa, a função do substantivo na frase. Beleza. Na última frase que Davi leu, e o verbo era Deus, não foi isso que ele leu? Hologos en hoteos. Tanto o substantivo... Obrigado, Emerson. Suando bastante hoje. É animado com o aniversário de Kelly. Ou tão preocupado na janta que eu tenho que pagar. Espero que não, vai ter o almoço aqui, já a comemoração com os irmãos já está feita, tá bom, Kezinha? Já está pago. Amém. Então veja só. A ideia é o seguinte: logos e teós, todos os dois são substantivos segunda declinação e termina com os. Você já viu no português dois substantivos na mesma frase? Isso existe? Não. Não existe. Dois substantivos na mesma frase? Só existe uma possibilidade de dois substantivos estar na mesma frase. Quando um é o outro. Vamos lá. Emerson é o chefe. E Johanna está ouvindo isso. Aleluia. Receba. A cara dela. A cara dela. Ela não gostou, não. Ela não gostou, não. Ó, Emerson, veja, é um substantivo. Chefe é outro substantivo, mas só para dizer que um é o outro. É assim que está no grego. Ró, teós. Logos, teós. Esse logos é Deus. Se você for bíblico, você vai dizer que Cristo é Deus. Quem é Cristo? Tu és o Cristo. Quem é Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas filho aqui porque foi gerado? Não, porque ele é consubstancial. Ele é eternamente gerado de quem? Do Pai. Essa é a linguagem das nossas confissões. Então veja, Cristo não foi criado, meus irmãos, mas existe eternamente. É isso que diz João capítulo 1, verso 1. Mais um pouco? Vai, Abner, para eu deixar vocês perguntarem. Autoridade. O Logos revela o que é autoridade. Veja, como o Logos, Cristo é a expressão final e autoritativa da vontade e do caráter de Deus. Hebreus capítulo 1, por favor. Verso 1 a 3. Quem pode ler para nós?
E, Belo, já prepara aí João 1,18. Alguém pode ler? Samanta, Hebreus. Vai. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. 1 minuto só, Samanta. Eu não posso perder essa oportunidade, me perdoe. Eu não posso. Veja, fica aí, Samanta. Tendo Deus falado como? Como, Samanta? De muitas maneiras, Muitas maneiras. aos pais pelos profetas. Os profetas, as profecias foram utilizadas antes de quem? Jesus. De Jesus. Vai ouvindo o que Hebreus está dizendo do Novo Testamento. Nesses dias, ele está falando com a gente como? Através de profetada, de revelações, de som, de visão. Hebreus está dizendo que não. Ele nos fala através do Filho. Cuidado nas profetadas de hoje. As visões. Ele nos fala através do Filho. E já temos revelação suficiente no Filho. Não precisamos mais de nenhum conteúdo revelacional que alguém sinta e venha, e eis que te digo, no meio do culto, apontando para você, nós não precisamos disso. E não cremos que dele faz mais dessa maneira. Ele nos fala, hoje está falando, falou aqui na pregação, falando aqui do estudo, está continuando falando, mas através de quem? Do Filho. Continua lá, Samantinha. Eu não podia perder essa chance. Diga lá. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Quem é essa pessoa da qual Samanta acabou de ler? Cristo, o Filho. Nos falou pelo Filho. E o Filho tem toda a autoridade. E ele veio e cumpriu com tudo que o Pai tinha dito, e por ter cumprido com tudo que o Pai tinha dito, ele foi agora exaltado, está à direita, sentado à destra da divindade. É isso que diz o texto. Ele é rei. E ele é Deus sobre todas as coisas. A autoridade, o Logos mostra a autoridade. Vamos lá, o Logos também mostra a revelação. Ele é a plena manifestação de Deus à humanidade, tornando o Pai conhecido. Veja, ouça o que Belo vai ler. João 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, a quem o revelou. Vocês estão entendendo que isso é a sequência do texto de Davi. Davi leu o verso 1 e 3, Belo leu o verso 18. Antes um pouquinho, Belo. Lê o 14, por favor, Belo. O 14 é importante. Como é que diz? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Logos. Lembre-se que a tradução portuguesa está usando o verbo por causa da Vulgata Latina. Mas isso é palavra, é Logos. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus Cristo é quem se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí, Belo leu 18, lembra-se? Quem é que revela o Pai? O Logos, o Filho. Ele é a revelação máxima de Deus. Deus foi e está revelado em Cristo Jesus. Entende? Então você não pode ter uma resposta simplória. Quem é Cristo para você? Aí você diz, meu Salvador, meu amigo, né? Filho de Maria, Jesus de Nazaré, meu amigo, meu tudo. Gente, isso é muito simples para a magnitude de quem é esse Cristo. Você precisa, quando Pedro, volto a dizer, quando Pedro abriu a boca, ele sabia o que ele estava dizendo. Cristo.
sinônimo de Messias. O Senhor tinha que vir para salvar a gente. É isso que Pedro está dizendo. O Senhor tinha que vir, Cristo. O Senhor é filho, eternamente gerado de Deus. E o Senhor é filho de Deus. E o Senhor não está morto. E o Senhor vai ficar vivo eternamente. Quando Pedro diz, o Senhor é Deus vivo, Pedro sabe o que está dizendo. Na afirmação de Pedro está tudo isso. Por isso que Jesus disse, quem revelou para você, meu filho, não foi nem carne nem sangue, foi o Pai que revelou isso para você. Tu és feliz, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque Deus revelou isso para você. E aí a gente quer ter uma definição de Cristo simplória. Não dá, meus irmãos. Temos que entender a magnitude do que está em volta do Logos divino. Mais um pouco aí, Abel. Ele não... Ou Colossenses 1, 16, 17, já estou parando para vocês participarem. Já estou parando. Vamos lá. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Veja, ele não apenas dá sentido a todas as coisas. É o princípio de todas as coisas. Entenda bem, por favor, nosso Cristo é a razão principal pelo qual esse universo gira em torno. E não tem um lugar, como dizia Abraham Kuyper, holandês, teólogo holandês, ele dizia o seguinte, não tem um lugar nesse universo que Cristo não diga, é meu por direito. A sala de aula dos seus filhos, a escola, a prefeitura, por mais secularizado que essas instituições estejam, é dele. É dele, por direito. E ele vai restaurar tudo. E como é que ele faz isso, pastor? Um toque de mágica? Não. Usando quem? A sua igreja, você. Por quê? Porque nós somos sal e luz dessa terra. E nós temos que ir lá na escola, lá na prefeitura, no bairro, na associação de bairro, que aqui não existe, estou me lembrando do Brasil, né? Mas tem o condado, enfim, lá. Eu e você vamos ser sal e luz lá. E é dessa maneira que Cristo resgata todas as coisas. Não podemos se esconder. Temos que estar disposto a enfrentar. Mais um pouco. Vai. Cristo como Redentor para a gente parar. Vai. Como Logos, Cristo é tanto a palavra criadora quanto a palavra salvadora. Ele criou e ele salva. Ele encarnou, Jesus 1,14, que Belo acabou de ler, para trazer redenção ao mundo caído, cumprindo a promessa do Evangelho desde Gênesis 3,15. Qual foi a promessa? Um vem, esmagará a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. A encarnação do Logos tem como propósito salvar o que se havia perdido. Cristo declara isso em Lucas 19, 10. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mais um pouco, Abner. Não, aí eu já trabalhei bastante a declaração de Pedro. Vai mais um pouco. Eu já falei sobre o Filho de Deus vivo, vai. E aí só termina. Tira as aplicações. Eu faço depois, quando vocês perguntarem. Então, eu queria que vocês pensassem comigo hoje sobre isso que nós acabamos de ouvir. Sobre quem é o nosso Cristo. E que a gente não se satisfizesse com as definições muito simples que às vezes a gente dá, até emotivas. Meu amigo, ele é seu amigo. Meu Salvador, sim, mas por que ele é seu Salvador? A gente precisa de mais para que a nossa fé seja robustecida e a gente fique firme, meus irmãos. Porque uma hora,
nessa vida caída, nesse mundo, você vai precisar de mais razão do que emoção para aguentar a carga. A emoção, a gente não está toda hora animado, excited não, motivado. Vamos lá, Não, tem dia que a gente está down. E aí, nesses dias down, sabe o que vai nos ajudar? É o que a nossa razão diz, o que a gente é, em quem a gente crê. Na hora dos momentos downs, quem nos salva é a nossa fé racional. Não é nenhuma motivação vai nos ajudar nesse dia. O que vai nos ajudar é saber, nosso Cristo vive. Ele é o Filho do Deus vivo. E eu posso suportar essas tribulações, porque Ele fez toda a obra no meu lugar. E eu posso ficar firme. Amém? Dúvidas, perguntas, colocações? Vamos lá. Temos um tempinho. Alguém gostaria de perguntar sobre esse assunto? Vamos lá. Johanna. Vai lá, Johanninha. Manda bala. Vamos orar, né? Não precisa, meu irmão. Deixa a Johanna participar. Eu vou tirar aquela palavra que eu disse, tu é o boss, viu? Vai. Pastor, como explicar Jesus Cristo para uma pessoa usando a Trindade? Tipo, explicando. A Trindade a partir de Jesus Cristo, né? Não sei se eu consegui explicar. Eu acho que é o seguinte, quando a gente escuta sobre Cristo, eu estou entendendo. Eu vou tentar supor aqui, se eu estiver errado, você me corrija. A gente sempre fica perguntando o seguinte, tá, mas como é que é essa relação da definição de Cristo com a questão da Trindade? Veja, eu já disse a vocês que não tem como a gente, com a limitação da nossa mente, explicar em todos os sentidos o que é a Trindade. Não cabe na nossa cabeça. Por exemplo, não sabemos e não temos um modelo, em lugar nenhum, de que 3 pessoas é uma só. Isso não existe ao redor da natureza, a gente olha assim, ao redor não tem nada que a gente possa dizer, não, 3 é 1. Não é? 3 são 1. Não existe. Só que como a gente respeita a revelação, esse é o ponto. Se eu disser que Trindade não existe porque eu não vejo nada que eu possa comparar, o que é que estou colocando sobre a Bíblia? A minha experiência. Entende? Aqui está a Bíblia, eu coloco sobre ela a minha experiência. Eu nunca vi nada que seja 3 em 1, então eu não vou acreditar no que a Bíblia diz. O que você colocou? Sua experiência de analisar o que está ao seu redor e dizer assim, eu nunca vi nada ser 3 e ao mesmo tempo só ser 1. Então eu não vou aceitar. Você foi pela sua experiência. Quando eu vou pelas escrituras, aí eu tenho que entender que existe 3 pessoas que é uma só. O texto que Davi leu, o que é que foi feito? Colocar 2 pessoas da Trindade numa condição só. E no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Palavra e Deus, nessa frase, nessa construção, são a mesma pessoa. Por isso que eu disse, não existe 2 sujeitos em uma frase, a não ser que um seja o outro. Então aí você já começou a ver a questão da Trindade. Na criação, quando eu estava citando o texto criacional, quando eu preguei sobre isso, a gente viu que Deus criou os céus e a terra, o Espírito pairava sobre a face do abismo, e tudo foi feito por meio de quem? Da palavra. Quando você vê João dizendo que tudo foi feito por intermédio dele, e nada do que ele fez havia-se de fazer, quem é aquele palavra lá de João? É a mesma palavra de quem? De Gênesis. É assim que a gente interpreta. Quando João diz, nada do que foi feito se fez, se não fosse por intermédio da palavra, aí você lembra, peraí, como foi que Deus fez todas as coisas? Pela palavra. Logo, Jesus estava na criação de todas as coisas, como a gente viu textos aqui, hoje, que prova isso. Então, aí eu volto agora para, já mostrei um pouco, eu já dei aula sobre Trindade aqui para vocês,
Mas eu não queria responder a pergunta de Johanna sem dizer de onde a gente parte essa ideia de trindade, porque parece que fica, né? É uma coisa que a gente inventou. Não, a gente tenta ser bíblico. Somente isso. E a Bíblia está cheia de referências às 3 pessoas. O batismo de Jesus. Uma voz do céu, este é meu filho amado, em quem me compraz. O Espírito descendo em forma de quê? De pomba. E o Filho saindo de dentro das águas. Aquele é o retrato da trindade, Mateus, capítulo 3. Uma voz do céu, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E o Espírito descendo em forma de pomba, Jesus saindo da água. 3 pessoas na mesma cena. Subsistindo como único Deus. Então, agora, a sua pergunta, relembra para mim, é como a gente explica Cristo a partir da Trindade. É, isso aí. A ideia é o seguinte, você não deve começar explicando Cristo pela Trindade. Você vai confundir as pessoas. Você precisa explicar Cristo da forma como a gente acabou de fazer aqui, mostrando que ele existe antes de todas as coisas e que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, porque ele é eterno e ele é o Logos divino e ele veio cumprindo todas as profecias e se encarnou e habitou entre nós. Talvez essa é a melhor forma de você começar mostrando Cristo como alguém que veio da parte de Deus. Depois você explica Trindade. É um conceito mais elaborado dentro da nossa fé e que você vai espantar os incrédulos se você começar por aí. Então a melhor coisa é você dizer que veio ele da parte de Deus buscar. Deus olhou para a terra, não viu um justo, um sequer, enviou seu filho para buscar e salvar o que se havia perdido. Talvez esse seja mais o caminho mais tranquilo, Rona. Tá? Quem mais, gente? Emerson está aí, com um microfone para atender vocês. Mais uma? Davi está aí, está calado ali hoje, por quê? Vai, Samantinha. Sim. Pastor, a partir da explicação do senhor na pergunta da Johanna, a gente tenta fazer, né? Vamos dizer, vamos simplificar assim, ajudar o Espírito Santo para o convencimento do incrédulo. E aí apresentando Cristo como a necessidade para remissão, né, para redenção da pessoa. Do pecado, Exatamente. E acreditar em Jesus, acho que se consegue se misturar a saber quem ele é. E uma coisa que eu acredito que tenha um pouco a ver sobre a lição, é que a pessoa vai dizer assim, vai argumentar assim. Na Bíblia está escrito que quem crer em Jesus e for batizado, sim, será salvo. Okay. Independente das circunstâncias. Sim. Então, eu posso continuar... a pessoa ter a consciência de que pode continuar nas suas práticas pecaminosas, que ela acreditou e se batizou. Então, tá tudo certo com ela. É um argumento para dizer assim... Eu acredito em Jesus, claro, ele veio para nos salvar, eu fui batizado. Então, eu não preciso saber quem ele é. Entendi. Não tenho essa necessidade de se aprofundar. Exatamente. Isso, entendeu? Ok. Peguei. Ok. Veja só. Primeiro que eu queria ajudar você, Samantinha, a construção da frase. Eu sei o que você disse, mas a gente não pode deixar isso passar. A gente está em estudo, tem que ensinar, tem que aproveitar. Em nenhuma ocasião a gente ajuda o Espírito Santo em nada. É ele que nos auxilia na pregação da palavra, né? Eu entendi o que você quis dizer, é o seguinte, como é que a gente pode, de alguma maneira, pregar para que o Espírito Santo faça a parte dele, né? Ele sempre que nos ajuda, ele sempre que nos impele, ele sempre que abre a oportunidade, é ele.
Isso dito, interessantíssima pergunta de Samantha. Sabe por quê, gente? Porque é justamente o que a maioria... Não, vou tirar a palavra maioria. É o que muitas vezes acontece com muitos crentes. Eles, com medo da pregação que ouviram, por causa que foi anunciado a condenação eterna, aí eles vão dizer, eu acredito em Cristo, vai resolver o meu problema, pronto, eu me batizo, está resolvido. Ou, por outro lado, por necessidade de existência, é complexo, eles olham para os dois lados e dizem assim, isso aqui está muito difícil, então se esse em Cristo eu encontro essa saída para eu viver isso aqui melhor, essa minha experiência de vida, então eu vou querer esse cara. Né? A pessoa pode até talvez começar aí, mas ela não pode permanecer nisso, senão ela não experimentou a regeneração. O que Jesus disse que era necessário na pergunta que Nicodemos, um doutor religioso, fez para ele? Que é necessário a gente entrar no reino dos céus? Nascer de novo. Aí Nicodemos olhou para aquela situação e disse assim, peraí, a gente vai ter que voltar de novo do ventre da mãe? Não, Jesus disse, nascer da água e do Espírito. A ideia é que, e depois você vai ver o capítulo 3 sendo trabalhado, a ideia que Jesus estava querendo dizer ali é que precisamos nascer novamente, no sentido de agora começar a experimentar uma relação profunda com Ele. Não apenas porque existe uma necessidade no nosso ser, que ela é real, de existência, mas muito mais por descobrir quem Ele é. O que nos salva é a descoberta de quem Ele é. O processo de descobrimento de quem Cristo é quem nos salva de nossos sentimentos equivocados, da nossa leitura de mundo equivocada. Deus vai nos tirando de tudo isso, da gente pensar uma coisa e ser outra, é por causa do processo de relacionamento. Veja, quando Jesus disse, e aqui eu estou continuando a ideia de você entrar no reino dos céus, quando Jesus responde a pergunta de Lucas 13, não, acho que é 22, 13, de alguém que perguntou para, acho que é 22, 13, alguém que perguntou para ele, não, acho que é 13, 22, desculpa, 13, 22, Lucas 13, 22, alguém perguntou para ele assim, é muitos os que vão se salvar? Veja, o cara está preocupado se ele tinha uma chance. A ideia é o seguinte, se for muita quantidade, eu tenho uma grande chance, se for pouco, eu não sei não, o cara estava meio indeciso na vida dele. E ele diz, aí Jesus disse, esforça-te. Responde para ele, isso pouco importa, se é muito é pouco, esforça-te por entrar pela porta estreita que conduz à salvação. Porque haverão muitos que naqueles dias, aí continua o texto lá para o verso 26, que quando morrer baterão na porta, dizendo, abre, o pai tem fechado, abre, e o pai vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Espera aí. Deus não conhece cada criatura que existe no mundo, não? Claro. Senão ele não é onipresente. Senão ele não é onipotente. Senão ele não é onisciente. Onisciente conhece todas as coisas, onipotente tem todo poder e onipresente está em todo lugar. Então, se ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe de cada criatura que existe nesse mundo, cada animal, cada pedaço desse planeta ele conhece. E como é que ele diz, apartai-vos de mim que eu não os conheço? E os caras vão dizer, Jesus disse, no último dia vocês dirão, eu profetizei no teu nome. Eu falava do teu nome nas ruas. Mas o que é que estava condenando aquelas pessoas? Porque elas nunca tiveram relacionamento com Ele. Conhecimento ali é uma questão relacional. Eu nunca vos conheci no sentido de me relacionar com vocês. E relacionamento pressupõe, Samantha, conhecimento. Essa coisa de usar Cristo para nos livrar do inferno ou para melhorar a nossa condição de vida, e somente isso, é algo que a gente não entendeu, não conheceu e nem sabe quem é Cristo. Então, existe muito isso que Samantha disse, mas eu queria incentivar a gente a entender que a nossa salvação passa por conhecer e se relacionar cada vez melhor com esse Cristo. Esse é o ponto, para mim. Davi, diga Davi. Davi não pode sair daqui hoje, Bruno, sem pelo menos dar, né? Aí na semana que vem é tu, né, Bruno? Tá bom, tá combinado. Vai, Davi, vai, Davi. É Bruno que te deu.
É Bruno que te deu a oportunidade, vai. Uhum. É isso mesmo. Eu também estou bem, né? Uhum. Mas no sentido ali, que ele fala, Senhor, não é um título que agora ele é, mas também eu imagino que agora ele é o meu Senhor. Uhum. A pergunta é, talvez, o que é mais difícil de entender, talvez no meu caso, é como nós poderemos saber se nós estamos debaixo desse senhorio ou a gente só está dizendo Senhor, Senhor e no final das contas foi para trás de mim que não vou falar. Muito boa. É a continuação da pergunta de Samanta. E a continuação da minha resposta. Um dia Kelly... não foi Kelly, não. Aí eu brincando com a minha esposa. Tá vendo? Ela tá ali, tranquila hoje. Um dia ela bota fogo nessa igreja. Mas tudo bem, vamos. Mas não foi ela, não. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Sapatinho de fogo aí, disseram. Vocês vão longe, cara. Eu abro uma porta, vocês querem escancarar demais. Por isso que não dá não, Belinho. Tem que manter fechada a porta, porque os caras já foram lá no longe. Veja só, deixa eu voltar aqui. O que Davi perguntou complementa a resposta de Samanta. Eu disse que era preciso conhecimento, mas conhecimento para quê? Aí foi quando Davi pergunta, como é que a gente entende que a gente está debaixo do senhorio de Cristo? Primeiro, conhecimento não é só apenas para ser intelectivo e a gente dar uma boa aula de teologia. Não. Conhecimento é para ser relacional. E ser relacional significa obediência. Vai gerar obediência. A gente obedece por causa que a gente conhece quem é o nosso Cristo, que a gente se relaciona com Ele. Agora, como entender que nós estamos debaixo da obediência? Essa é uma excelente pergunta. Excelente pergunta. Quem aqui nunca teve uma crise de achar dizendo assim, cara, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo uma devocional, eu estou servindo em algum ministério, mas tem hora que eu me acho tão incrédulo. Tem hora que eu me acho que eu estou tão longe. Quem aqui nunca teve isso? Só eu? É a isso que Davi está se referindo. Como eu posso ter tranquilidade que estou salvo, estou no relacionamento correto, se eu devia obedecer mais, eu obedeço, ok, algumas coisas, mas outras eu continuo errando. E isso me causa um desespero, uma crise existencial tão grande, que eu digo, será que eu sou crente mesmo? Você vê, essa é uma dúvida existencial que o Martinho Lutero trabalhou com ela. Martinho Lutero demorou muito a encontrar a solução dessa dúvida existencial. E ele só encontrou quando? É aí, Davi, que não é pelo que a gente sente, nem pelo que a gente sabe. Parece que eu estou desconstruindo tudo que eu disse até agora, não foi? Não. Continue mantendo, seguindo, continue mantendo, aprendendo, e continue mantendo, servindo e obedecendo, ok? Não deixe de fazer isso. Porque mesmo quando essas coisas não trazem para a gente satisfação como a gente gostaria, que é aquela crise de Martinho Lutero, a crise de Abacuque, como é que a gente responde a essas crises? O justo não se guia pelo aquilo que ele sente, por circunstâncias. O justo vive apenas por fé. Eu vou continuar acreditando que ele fez tudo por mim, que ele me salvou e que ele pode me salvar nessa condição. Entende? Quando nós estivermos não sentindo nada, não estou bem não, cara, eu devia estar melhor na minha vida espiritual, ok? Tente conhecer mais, tente servir mais, tente obedecer mais. Mas mesmo se isso não satisfaz, lembre-se que o que acalmou Abacuque, o que acalmou Lutero, foi o vício do Senhor. Escreva numa placa, o justo viverá pela fé. Se um dia a gente perder a fé, aí questão de sua conversão. Aí, meu amigo, corra para o seu pastor e diga, pastor, estou acreditando em mais nada. Estou desconfiando da Bíblia, estou desconfiando de Jesus, estou desconfiando da relação. Aí é bronca. Aí nós vamos ter que orar por você muito,
pedir a Deus que lhe converta, pedir a Deus e caminhar contigo. Mas enquanto você diz assim, eu não estou sentindo, eu sinto que eu preciso ser melhor, eu sinto que o que eu faço ainda não é suficiente, mas eu creio, você continua seguindo o caminho certo. Agora, quando a sua resposta final não é crer, aí é complicado. Entenderam a visão? Então, né, que a gente está debaixo do senhorio de Cristo. Espiritualidade, eu estou perto de Deus, sou filho de Deus, às vezes vem muita coisa na cabeça, né? Mas na nossa vida diária, a gente vai sentir se a gente está sob o senhorio do Senhor Jesus Cristo nas nossas atitudes, mas eu não estava sentindo assim, aquele arrependimento para me pedir perdão. Então eu falei, Deus, eu fiz, não foi certo, mas eu não quero pedir perdão por pedir, eu quero se arrepender. Porque senão não faz sentido, né? Então, aquilo assim, eu não estava preparada assim para fazer essa oração, me perdoa. E eu falei, então trabalha em mim, para me enxergar o que eu fiz. Então, aí você percebe que você está debaixo do senhorio de Jesus Cristo, porque essa obra ela vai se revelando na sua vida. E também, quando tem no Novo Testamento, quando eles estavam falando de Deus e os fariseus queriam derrubar aquilo, teve um que falou uma coisa, eu não estou lembrado do nome dele, mas ele falou, deixa eles, se essa obra for deles, vai se desfazer. Mas se for de Deus, ela vai prosperar. Então, assim, quando a gente está em Cristo, nós estamos firmados na rocha. Então, você pode ter fraquezas, você pode pecar, mas você não vai cair. Porque a Bíblia diz, o justo cairá, mas não ficará prostrado. Então, aí isso vai dizer ou não se você está sob o senhorio de Jesus Cristo. É a sua vida diária. Nem sempre você vai estar lá no alto, às vezes você vai estar bem embaixo, mas você vai estar firmado na rocha, né? E é isso que vai te dar essa certeza. Essa é a minha opinião. Assim. A sua opinião está certa, eu também concordo. Uma vida cristã que não demonstra arrependimento não é uma vida cristã. Arrependimento e fé é a característica de uma vida cristã. Olha para quem está bagunçando, a secretária da escola bíblica. Tu não está vendo a hora não, Bia? Vai, dá a roupa aqui. Ô, Bela, secretária da escola bíblica, vem. Vai, Bia. É porque eu fiquei com a dúvida diante do que Suelen estava falando. Não do que ela falou, não. Mas me lembrou um questionamento. Porque uma vez eu estava com um grupo de jovens na minha antiga igreja e era para a gente ter um momento de oração. E aí um deles falou o seguinte, que ele achava que quando você faz algo de errado, às vezes não vem logo o arrependimento. Mas que ele, mesmo sem se arrepender, ele já começava a pedir perdão a Deus. Mesmo que ele não sentisse o arrependimento, ele não estava sentindo, ele estava de boa. Mas, ele falava assim, que por ele ter nascido num lar cristão, a palavra está sempre na mente e tal, ele já sabia que aquilo era errado. Acho que, de certa forma, o Espírito Santo apontava, ou a própria consciência. E ele já começava a pedir perdão a Deus, mas ele ainda não sentiu arrependimento. E eu sempre fiquei com isso na cabeça, assim, nunca... Só que enquanto a Suelen falava, eu lembrei disso. Aí eu queria ouvir um pouco do senhor, assim, se é correto mesmo, se é uma prática boa a gente, tipo, já pedir perdão a Deus, mesmo sem se arrepender, ou se a gente deve, como a Suelen falou, deve primeiro fazer por partes. Eu pedir para que o Espírito Santo constranja e tudo mais, que eu me arrependa, ou eu posso fazer isso ao mesmo tempo que eu já vou, tipo, Deus me perdoa, Deus me perdoa. Vocês estão sempre me levando para caminhos tortuosos e distanciando do meu tema. Agora já chegamos a arrependimento. O tema da aula é Cristo, viu, Ju? Né, Ju?
Mas tudo bem, mas eu vou responder a Bia porque tá ligado com a colocação de Samanta, e Samanta colocou só por causa do senhorio, quer dizer, o senhorio foi por causa da, quer dizer, né? Vocês entenderam. Então tá dentro, tá tudo misturado, Primeiro, Bia, a gente tem que definir o que é arrependimento. Quando eu penso em arrependimento bíblico, é a prática do reconhecimento, não é apenas o reconhecimento de que fiz uma coisa errada, é deixar de praticar aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Então, quando Suelen diz que eu gostei da prática de Suelen, que concordei, de buscar sentir, cuidado. É melhor você ir pedir perdão sem estar sentindo nada e abandonar a prática, que é a comprovação do seu arrependimento, que é apenas sentimento. Sentimento, às vezes, é enganoso em todas as coisas, inclusive para arrependimento. Mas eu entendi o que a senhora falou e é correto o que ela disse. Apenas não fazer por fazer, mas que Deus traga ao coração dela esse sentimento de pedir perdão. Mas, mais do que sentir, arrependimento é corrigir o dano. Isso é arrependimento bíblico. Vamos lá. Zaqueu. O Senhor disse, desce da árvore. Convém hoje ir na tua casa. Foi? Beleza. Entrou dentro da casa do Senhor. Quando ele estava lá na casa de Zaqueu com o Senhor, ele podia ter dito, oh, que coisa maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. A partir de agora eu vou te servir. Quem eu roubava, não roubo mais. Quem eu desviava, porque era um cobrador de imposto, eu não faço mais, Senhor. Estou sentindo isso, estou pedindo perdão ao Senhor. Isso é arrependimento? Não. Zaqueu disse, a quem eu roubei, eu vou reparar o dano e vou restituir 4 vezes mais. Isso é arrependimento. É muito legal dizer, Anderson, me perdoa aí. Peguei o teu carro emprestado, acabei com o teu carro, me perdoa, Anderson. Eu estou sentindo de pedir perdão a tu, Anderson, me perdoe. Só isso. Anderson, errei contra você, cara. Teve problema no teu carro, bati teu carro. Eu quero saber quanto é que é a conta. Não tenho tudo agora, mas vou pagando. Como posso, eu vou restituir o dano que eu fiz a você. Isso é arrependimento bíblico. Entende? Cuidado com isso. Porque às vezes a gente ou quer sentir demais, ou às vezes até sente, mas não repara dano nenhum. Biblicamente isso não é arrependimento. Arrependimento é reparação de danos. É reconhecimento do que fez, pedido de perdão, mas com reparo de danos. Isso é arrependimento. O resto chama-se remorso. Ei, Judas se arrependeu de ter traído Cristo? Mas sentiu demais, sentiu não? Sentiu a ponto de tirar a sua própria vida. Mas Judas não foi lá no Sinédrio e disse assim, olha, aquele cara que eu vendi a vocês podem até me matar agora. Mas aquele cara que eu vendi a vocês é meu Senhor e Salvador. E eu estou aqui para devolver as 30 ciclos de prata que vocês me deram, toma aí. E se quiser me bota na cruz como ele, mas eu estou arrependido do que eu fiz com ele. Judas fez isso? Tirou a sua própria vida. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Às vezes a gente tem remorso e não arrependimento. Né? Diga Alan. Alan está ali pedindo a palavra. Sim. Por favor, vai. Obrigado, desculpa aí. Não, só fazer um gancho aqui com relação ao Zaqueu, na verdade. Ele até fala para Jesus que vai pagar 4 vezes mais, mas só para ver se eu não estou brisando. Naquela época, eles tinham exemplo. Vou dar um tombo no Bruno, aonde o Bruno disse que eu estou devendo dinheiro para ele. Eu digo que não devo dinheiro para ele. Eu deveria pagar 1 para ele. E a gente vai a júri. Se o júri me condena, eu tenho que pagar 2. E se eu continuo insistindo e caio em condenação, eu tenho que pagar 4. É uma coisa parecida com isso, na verdade, que Zaqueu faz, né? Ele se aplica em si a multa maior de todas que poderia ter. E ele vai para 4, que seria o vou pagar 4 vezes mais, que eu acho que na época era a multa maior, que, entre aspas, poderia ressarcir o irmão que ele prejudicou. Caso parecido com isso, ou eu estou brisando? Não, você não está brisando. Gostei desse verbo. Eu me lembro outras coisas, mas tudo bem. Boa, Alan. É o seguinte. Há comentarista que diga que foi exatamente isso que Zaqueu pensou. Tem scholars que diz que foi isso que ele pensou. Ele pensou na multa máxima.
E foi lá e aplicou. Tem outros que dizem que não, que a gente não tem base histórica para afirmar isso. Né? Mas independente disso, Alan, acho que não está muito fora. Acho que ele pode ter pensado naquilo que seria o justo fazer. Mas eu estou mais preocupado de ver o coração de Zaqueu nisso. Acho que o centro do texto não é quanto ele devolveu. É a atitude de devolver. O centro do texto é mostrar que é preciso apenas, além de dizer, me arrependi, fazer alguma coisa para que se prove isso. Isso a gente chama de reparação de danos. Então eu acho que esse é talvez o centro da coisa. Mas você não tá brisando mesmo, não, porque tem comentaristas que dizem que ele sabia que o máximo de pena era isso para ser devolvido. Tá? Tem lógica, com certeza. Não, pelo amor de Deus. Para, não, pelo amor. Não tem mais tempo. Vamos voltar para Cristo, rapidinho. Não tem mais tempo, não. Diga logo. Rápido. Vai. Hoje a gente vê um evangelho diluído, né? Em muitas coisas. E principalmente em relação a finanças, as paradas, tudo que a gente já sabe. A gente pode dizer que esse evangelho, todo diluído, é por falta de conhecimento de quem realmente Cristo é? Tem falta de conhecimento de quem realmente Cristo é.